Em Cristo somos um. Feliz aniversário, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Isso mesmo, nosso culto de aniversário, nossa festa espiritual foi na terça-feira, dia 24, dia do aniversário desta igreja. Mas hoje ainda comemoramos o aniversário da nossa igreja através das programações. E este culto é mais uma boa lembrança daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Como podemos contar com Deus no ministério desta igreja sempre. Foi assim no passado, é assim no presente e será assim no futuro. Começamos um novo ano neste ministério e estamos certos de que Deus há de nos abençoar. Estaremos juntos, se Deus assim quiser, daqui a um ano, em novo culto, em novo mês, em nova programação de aniversário desta igreja. Contamos com você e por isso clamamos: em Cristo somos um, para as celebrações, para as festas, mas também para o exercício, para o ministério desta igreja. Vamos trabalhar todos os meses, a fim de que o Senhor entenda que estamos comprometidos com o reino dele, com ele e com esta igreja. Mais uma vez, feliz 137 anos, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. É seu aniversário, é meu aniversário, é nosso aniversário. Aniversário também de todos vocês, nossos amigos, convidados, nossos familiares, aqueles que participam ativamente destes cultos, mesmo não participando efetivamente desta igreja. Sabemos que vocês são importantes para nós e por isso toda essa mobilização da igreja a seu favor. Você está lembrando das suas 4 tarefas? Inscrever-se no canal do YouTube. Segunda tarefa, dar o seu like dizendo que você está gostando deste culto. Compartilhar o link deste culto com várias pessoas para que você possa abençoá-los. E também clicar no sininho para que você receba como presente, lembrança, todos os cultos e programações e peças desta igreja para que você possa rever e assistir. Quer ver um exemplo? Os 5 mosaicos e também os murais de fotos deste mês, todos eles foram enviados para todos aqueles que se inscreveram e clicaram no sininho. Entre no canal do YouTube e clique no sininho para que você possa receber todas estas informações. Queremos desejar a você um domingo abençoado conosco, neste culto, cantando, adorando ao Senhor, orando, ouvindo as mensagens bíblicas e os testemunhos, bem como a interpretação da palavra de Deus com os pregadores deste domingo, e desejamos a você uma tarde, uma noite no culto, abençoados, também durante toda a semana. Queremos você bem pertinho de nós, porque acreditamos que em Cristo somos um. Este é o nosso momento de confissão. Apresentamos-nos a Deus e clamamos a Ele por purificação. Se você olhar no Velho Testamento, você vai ver que por muitas vezes os profetas pediam que o povo se purificasse para oferecer um culto a Deus. E isto é muito importante, a purificação do crente antes de iniciar o seu culto a Deus, clamando, pedindo a Ele misericórdia e perdão pelos erros cometidos. E eu gostaria de compartilhar com você, meu querido irmão, meu querido amigo visitante, um texto que vem lá do livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 20 até o 22, quando o autor assim se expressa: por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado
com água pura. É desta forma que nós iniciamos o nosso culto. É desta forma que nós nos apresentamos ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de iniciarmos o culto e purificarmos as nossas vidas através da confissão dos pecados. Ó Senhor, como é bom reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer as nossas falhas e clamarmos a Ti por perdão. Sabemos que Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus de perdão e, Senhor, fazemos parte da grande família de Deus. Sabemos que em Cristo somos um, mas individualmente necessitamos, ó Pai, nos aproximarmos de Ti e clamarmos por perdão. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros e que possamos nos aproximar de Ti neste momento, oferecendo um culto que somente a Ti é devido. Muito obrigado, Senhor, porque já estamos terminando o mês de agosto, mês de comemoração, mês de festa, mês de alegria, pelo fato de completarmos 137 anos de existência. Ó Senhor, que maravilha é poder agradecer a Ti as vitórias alcançadas pela primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nos alegramos em Ti e damos muitas graças, ó Pai, porque Tu tens até aqui preservado o Teu povo. Ó Senhor, o mês se finda, mas a obra continua e queremos continuar firmados em Ti, trabalhando, porque entendemos, ó Pai, que a Tua igreja é coluna e firmeza da verdade e vamos fazê-lo até a volta de Cristo para buscar a Sua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja, sou Débora Félix e é sempre muito bom celebrar mais um aniversário da nossa querida PIB do Rio de Janeiro. Minha gratidão é ter tido a oportunidade de, durante algum tempo, servir ao Senhor no Departamento de Juniores, no Ministério Infantil, e ali ter destacado para aquelas crianças, para os nossos pequeninos, a importância do estudo da Palavra Sagrada para as suas vidas e também compartilhar com eles sobre o infinito amor de Deus. Quero deixar com os irmãos o verso 8 do capítulo 9 de 2 Coríntios, que diz o seguinte: E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Que Deus nos abençoe. Vamos confiar no Deus de toda graça. Parabéns, PIB do Rio.
Em Cristo somos um. PIB-RJ 137 anos. Amados irmãos e amigos internautas, nesta oportunidade, o Ministério de Missões e Evangelismo, do qual faço parte, parabeniza a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro pelos 137 anos. Igreja esta que temos servido e amamos como equipe de missões. Durante esses anos, nossa igreja, através da equipe de missões, tem procurado, em obediência à palavra de Deus, anunciar o Evangelho que salva e liberta. Seja aqui em nosso bairro, em nosso estado, no país ou no mundo. Louvamos a Deus por todos aqueles que durante todos esses anos fizeram parte ou fazem parte da equipe de missões de nossa igreja. Parabéns, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Deus nos abençoe. Se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, se houve algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo. Mesmo que aos olhos seus haja um erro, interceda por ele, entregue a sua vida a Deus. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e seja o mesmo corpo do Senhor, uma só voz, o mesmo louvor. Abram seus corações e seja um. Alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, se houve algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo. Mesmo que aos olhos seus haja um erro, interceda por ele, entregue a sua vida a Deus. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Compreendam todas as diferenças e seja um.
uma vez, só que este era uma vez é de verdade. Então, era uma vez um povo com um nome esquisito, os Recabitas. Não eram judeus, mas eram queneus. E desde os dias de Abraão, eram os amigos íntimos dos hebreus. Os queneus eram excepcionais, porque mesmo não sendo judeus, cultuavam o verdadeiro Deus, Yahvé. E ajudaram os judeus em várias ocasiões na história do povo. Por exemplo, o sogro e a esposa de Moisés eram queneus. E um descendente do sogro de Moisés, chamado Jael, foi a mulher, aliás, que matou Sísera no tempos de Débora, a juíza. Mas eu quero contar a história de uma outra família entre os queneus, os descendentes de um homem chamado Recabe. E aí a origem do nome, Recabitas. Um dos descendentes de Recabe, Jonadab, ajudou o rei Jeú a livrar Israel da adoração do Deus Baal, após o reinado desastroso do rei Acabe. Mas por algum motivo desconhecido por nós, mas sem importância, Jonadab deu a seguinte ordem à sua família e seus descendentes. Ele falou, e encontramos essa palavra em Jeremias capítulo 35, nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes, não construam casas, não plantam lavouras, nem possuam vinhedos, vivam sempre em tendas. Com isso terão vida longa e feliz nesta terra. Então, o importante dessa história não é saber o porquê, porque seria só especulação, não sabemos, nem se preocupar com o conteúdo da promessa de não construir casas, morar em tendas, não plantar, não beber vinho, etc. Isso não é importante, porque isso não era uma ordem de Deus, era uma exigência de Jonadab a seu povo. O importante é o que aconteceu 250 anos depois deste pacto, dessa promessa dos dois lados. O que os recabitas fizeram com essa ordem, esta promessa, você sabe? Foram fiéis? Foram fiéis por 10 anos, 30 anos, 200, 1000? O pacto durou? Será que esse povo não se cansou da vida de nômade? O que aconteceu 250 anos depois é a história de hoje. Essa história envolve um dos meus heróis, uns grandes profetas do Velho Testamento, Jeremias. Jeremias, sempre criativo nos sermões, chama os recabitas para uma festa espetacular, de acordo com a instrução de Deus. Não foi uma invenção de Jeremias. E eu acho que a essa altura do campeonato, que Jeremias estava acostumado com as ordens estranhas e diferentes de Deus e os sermões originais como resultado das ordens de Deus. Então, essa história hoje começa com os recabitas se refugiando dos babilônios que atacaram a terra deles. Então, eles se refugiaram em Jerusalém, procurando proteção. Jeremias procurou estes estrangeiros, lembrando, não são judeus, falando, venham comigo até o templo. E os recabitas, sempre amigos dos judeus, aceitaram o convite, acompanhando Jeremias até uma sala arrumada para um festival de vinho.
Jeremias era um sacerdote, não esqueça disso. Então ele tinha acesso ao templo. Ele tinha como arrumar uma sala pública, uma câmara aberta, vamos dizer, onde todos seriam testemunhos do que estava acontecendo. Tanto os líderes religiosos quanto a população geral, que eles ficaram circulando ao redor da sala arrumada para a festa. A mesa estava posta com toda a elegância e estilo possível em tempos de guerra, com vários jarros, belos jarros, cheios de vinho, e tigelas para compartilhar o vinho. O vinho fazia parte da cultura judaica, especialmente suas celebrações. Ninguém mesmo podia recusar compartilhar o vinho com o verdadeiro amigo. Oferecer vinho era um sinal de amizade, um sinal de celebração. E agora? O que vai acontecer? Todos sabiam que os recabitas não bebiam vinho. Deveriam ter estranhado Jeremias oferecer vinho, fazer um festival de vinho para logo quem? Os recabitas, não é? Mas de repente, Jeremias sabia de algo novo e diferente sobre o clã. De repente já tinha chegado a hora de esse povo se modernizar e entrar no século 600. Afinal de contas, era a coisa mais normal do mundo sacrificar algum princípio para agradar um amigo. E já tinha passado 250 anos e chegava a hora de acabar com essa rigidez e moralidade agora fora da moda. E no meu coração, eu desconfio que o povão estava torcendo para os recabitas beber este vinho. E sabe por que eu acho isso? Eu acho isso porque eles, pensando, isso vai ser uma prova que ninguém é fiel, que é muito difícil sempre fazer o que você promete fazer. Seria um tipo de permissão. Se os recabitas abandonaram sua promessa, a gente também pode abandonar nossa promessa. Afinal de contas, todos em um momento ou outro acabam comprometendo os seus princípios. Então, a curiosidade mórbida tomava conta do ambiente. Suspense. Toques do tambor. O que vai acontecer? Jeremias pega o copo, pega o jarro, enche o copo de vinho. Ele levanta o copo e oferece um brinde. Saúde! Tomemos o vinho. E com uma só voz, os recabitas olham para Jeremias, dizendo: não, Jeremias, não. Não bebemos vinho, pois o nosso pai Jonadab nos deu uma ordem: nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhos. Não construímos casas, nem possuímos vinhedos e campos, nem plantamos lavouras. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab. Eu bem posso imaginar a audiência sacudindo a cabeça, desaprovando essa atitude dos recabitas recusar o vinho oferecido por um amigo. Mas agora é a hora do ponto da virada. Porque Jeremias vai dar costas.
aos recabitas. Jeremias vira-se para a audiência, os judeus, para os curiosos, e diz: estão vendo? Estão vendo? Jeremias, com seu estilo inconfundível, vai passar uma lição inesquecível para seu povo, para seus ouvintes. Então, quem estava curtindo toda essa situação 1 minuto atrás, agora começava a se mexer perante as palavras de Deus oferecidas por Jeremias. Estão vendo? Estão vendo? Por 250 anos, os recabitas são fiéis à promessa feita a seu antepassado, um mero homem. Uma promessa sem importância moral, importante apenas por causa da fidelidade deles. Os recabitas são o verdadeiro povo do pacto. Mas vocês, quantas vezes já repeti a palavra de Deus para vocês? Quantas vezes já lembrei vocês do pacto entre vocês e o Deus eterno? E não sou eu. Deus mandou outros profetas com a mesma mensagem. Arrependem-se, abandonem seus ídolos. Voltem para Deus. Façam o certo. Não prestem cultos falsos. Estas são as palavras de Deus. Foi o que vocês prometeram fazer centenas de anos atrás. Vocês não estão lembrando a promessa feita por nosso povo? Jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. E o que aconteceu? Vocês abandonaram a promessa, seu pacto com Deus. Vocês persistentemente ignoram as palavras de Deus vivo. Nem sequer demonstram interesse em obedecer a Yahvé, que tanto fez por nossos antepassados e a quem prometeram servir fielmente. Enquanto os recabitas obedecem a essa proibição arbitrária e externa de Jonadab, vocês zombam do seu Deus. Como vocês ousam? E vocês acham que não haverá consequência? Escutam hoje. Aprendam com esse povo do pacto. E acabou o discurso. Vocês entendem por que eu estou chamando os recabitas do povo do pacto? É porque essa palavra pacto é muito importante para nós. Na forma mais simples do conceito, um pacto é uma promessa feita por duas pessoas. E uma promessa tão séria que venha o que vier, será cumprida. Um pacto é uma palavra, uma promessa que não é apenas falado, mas também feita. Essa promessa não é falada de boca para fora. Essa promessa, este pacto, não é feito para ganhar alguma vantagem ou algum benefício, e sim é uma escolha feita conscientemente, sabendo que vai exigir sua fidelidade, custe o que custar. É um compromisso inviolável. E a Bíblia está cheia de exemplos de pactos que eram estabelecidos na base da amizade
de um relacionamento. Pense em Abraão. O que lemos em Tiago? Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus e por isso fizeram um pacto. Tem outros, mas eu quero destacar os 12 discípulos. Em João 15:15, Jesus falou: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. E agora o pacto é conosco. Nós somos os amigos de Deus. E assim somos o povo do pacto também. Mas precisamos lembrar que um pacto não é um contrato escrito em papel que pode ser rasgado facilmente. O pacto é o símbolo do relacionamento mais amoroso, mais íntimo e mais duradouro até do pacto de casamento. O pacto com Deus é uma mistura de lei e amor. É uma promessa, um voto de amor e fidelidade, sejam quais forem as circunstâncias. Para muitos, hoje em dia, não só hoje em dia, sempre foi assim, sempre será assim. A própria felicidade, a autorrealização, a satisfação de si mesmo e os desejos individuais triunfam sobre qualquer compromisso. Essa parece ser a norma para os relacionamentos. Serei seu amigo enquanto isso me servir bem, enquanto for interessante, enquanto for bom para mim. Mas quando isso mudar, adeus, tchauzinho, acabou. No verdadeiro pacto, as duas pessoas declaram: nossa amizade, nosso relacionamento é mais importante do que minhas necessidades, meus desejos e minha própria vida. Viverei submisso e obediente a este pacto. Preferia morrer a trair este pacto. E Jesus foi bem claro sobre como é essencial para uma nação santa, o povo de Deus, ser obediente. João 14:15, Jesus falou: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu acho que Jesus estava pensando especificamente sobre um novo mandamento que ele tinha dado um pouquinho antes disso. João 13, 34 e 35. Agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Entenderam agora o porquê da história dos recabitas? Este povo foi fiel. Durante 250 anos e talvez mais, não sabemos, ao pacto com seu pai Jonadab. E ele era apenas um homem, não era Deus. Este povo resistia com todo o vigor à tentação de ser como outras pessoas, porque foram chamados a ser um povo separado, diferente. E nós recebemos este mesmo desafio de ser um povo diferente, um povo separado, um povo fiel, uma nação santa. Um povo do pacto que vive em união e amor. Que vive de tal forma que esse amor entre os irmãos
pode ser visto por todos. Deve ser possível pendurar uma faixa na igreja dizendo: aqui temos um povo que se ama. Por isso o tema do nosso aniversário: em Cristo somos um, unidos. Muito bonito o nosso tema este ano. Bonita a história dos Recabitas também. Mas o que eu vou falar agora não é bonito. Porque eu tenho uma pergunta. Será que nós podemos ser reconhecidos por este amor? Por nossa fidelidade ao pacto? E eu estou perguntando isso porque eu estou vendo um clima, uma nova realidade que eu não vi nos meus 68 anos de vida. Nossa sociedade, nosso mundo, nossa nação e sim o povo de Deus estão vivendo uma polarização que eu desconhecia até agora. Quando eu leio as manchetes dos jornais nos Estados Unidos sobre igrejas, não apenas uma, onde houve recentemente brigas com socos e pontapés, necessitando a presença da polícia por causa do uso ou não de máscaras, eu pergunto: cadê o povo do pacto? Quando eu vejo pessoas da família de Deus excluindo amigos, cortando contato, acabando com a amizade, porque tem crenças políticas diferentes, eu pergunto: cadê o amor? Quando ouço conversas ou vejo criticando, zombando e denigrando a imagem de alguém, usando palavras de baixo calão, ao se referir aos irmãos, tenho que perguntar: cadê a união? Meu coração dói, meu coração dói, meu coração dói. Como igreja de Cristo, sempre temos a tendência de não alcançar os padrões de Deus. Tem uma palavra por isso: pecado. Por isso, precisamos nos arrepender deste pecado e começar tudo de novo. O que não podemos fazer é desistir, porque falhamos uma vez, 10 vezes, 30 vezes, 70 vezes. Sempre tem um novo começo para nós. Não podemos nunca adotar a mentalidade da multidão, tratando a nação santa com desdém, desprezo, depreciação, descrédito, denúncia, desrespeito e desgosto. Como os recabitas, temos que corajosamente rejeitar a voz da multidão que acha perfeitamente normal colocar qualquer crença, atitude ou pessoa acima do pacto com Deus. Os recabitas falaram: temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab. Muito coragem falar isso, não é? Olha, Deus não nos chama para viver em tendas, para deixar de plantar coisas ou para deixar de beber vinho. Mas Ele nos chama para amar uns aos outros. Nós temos que viver como o povo que vive como um em Cristo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada fazem por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. As palavras de Paulo em Filipenses. Impossível, você afirma? Não há como, você pensa?
Difícil demais, você reclama. Não posso, não sou capaz, você repete. Então, é impossível ser amigo de Deus. Porque essa é a exigência dele. É só relembrar nossa chamada. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos como os outros. Não somos a multidão. Somos diferentes. Nossa comunidade deve ser um modelo do amor de Deus. Só assim é que podemos ser verdadeiramente o povo do pacto. Nossa amizade, relacionamento com Deus é revelado por meio da nossa amizade com seu povo. Negar um é negar o outro. O desejo do coração de Deus é que neste mundo de polarização, ódio e brigas, que sejamos um farol brilhando fielmente dias e noites sem fim, com união e amor. Uma nação separada, uma nação santa chamada para sair da multidão, para ser corajosamente diferente, porque somos um povo do pacto, porque temos um pacto com Deus de amar uns aos outros. Que seja verdade a afirmação que temos falado ao longo deste mês. Somos um em Cristo. Vamos orar? Ó Deus, eu tenho que confessar que eu também sou falha. Nem sempre tenho demonstrado amor para meus irmãos. Mas através da tua palavra, eu me arrependo disso, confesso que é pecado. Ensina-me a ser unido com o seu povo para expressar meu amor a ti. Ó Deus, nós queremos ser um povo do pacto, fiel à tua palavra, obedientes. Queremos declarar nosso amor para o Senhor através do nosso amor aos nossos irmãos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que eu oro. Amém.
Olá, tudo bom? Hoje eu estou passando aqui para agradecer a você que tem me ajudado a cuidar das novas gerações da nossa igreja, você que tem cuidado dos adolescentes e dos jovens da nossa igreja, você que, sendo jovem, tem se levantado para ser uma voz para essa geração e para abençoar a nossa igreja como uma voz das novas gerações. Eu quero te agradecer. Nesse momento, nós estamos começando a pensar o nosso retorno. E eu sei que nós vamos ter que reconstruir muros. É por isso que eu quero te encorajar a se levantar e vir comigo nesse trabalho de reconstrução. Eu sei que será um trabalho muito desafiador, mas existe uma palavra que tem tocado muito meu coração nesses últimos dias. Eu quero compartilhar com você também. O profeta Ageu, que junto com Zacarias, Neemias e Esdras, percebeu que era chegado o momento de reconstruir os muros, o templo de Jerusalém que encontrava-se destruído. Ele se levantou como uma voz profética para a sua geração. E ele disse o seguinte: olha, não temas, porque a glória da segunda casa será muito maior que a glória da primeira casa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E Ageu continua e termina o seu versículo dizendo o seguinte: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a versão King James, é o que a minha Bíblia diz. E é aquilo que Deus diz para você também. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu quero te convidar a experimentar isso junto comigo. Vamos construir um novo ministério. Afinal, um novo tempo pede uma nova igreja. E uma nova igreja requer um novo trabalho com as novas gerações. Então vamos juntos reconstruir isso. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua companhia e pela sua parceria no decorrer de todo esse tempo. Amém. Prezados irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a propósito das comemorações dos 137 anos de organização de nossa igreja, venho nesta oportunidade anunciar que a oferta de aniversário será destinada meio a meio para 2 propósitos. O primeiro é completar a reforma do sistema elétrico da igreja, que foi dividida em etapas, algumas delas já concluídas com sucesso. O segundo é destinar recursos para a Escola Vitória. Essa nossa escola tem operado com maestria no ambiente da pandemia, utilizando-se da técnica de aulas híbridas, presenciais e remotas. Seus desafios financeiros têm sido superados pela graça de Deus e por conta do grande apoio que tem recebido da igreja, incluindo o engajamento de diversos membros e interessados no plano de adoção de alunos. A parte da oferta do aniversário da igreja em 2021 destinada à Escola Vitória deverá ser usada na renovação de certos itens, especialmente materiais para as aulas de educação física, melhoria do laboratório de informática, renovação e manutenção de brinquedos educativos para o segmento infantil e melhoria da quadra poliesportiva. Aproveitamos o ensejo para informar que, como parte de nossa estratégia de sustentabilidade e crescimento, a Escola Vitória passará a fazer parte da Rede Colégio Batista Shepherd. Já com vistas ao ano letivo de 2022, a Escola Vitória usará a designação de Colégio Batista Shepherd Vitória. A escola seguirá sendo uma unidade organizacional do Instituto Vitória e o IVT continuará a ser o braço da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro em suas áreas de ensino,
e assistência social, como ocorre atualmente. Parabéns à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro pelo seu aniversário de 137 anos. Deus é bom. Ouviu a mensagem? Ouviu o desafio da palavra de Deus? Que Deus abençoe a PEG cada vez mais na exposição da santa e preciosa palavra de Deus. Que esta palavra fique incomodando o seu coração, é a nossa oração. Quero agradecer também a você que esteve conosco neste culto e convidá-lo para, durante o dia, você também estender este convite a outras pessoas, a seus amigos, para que à noite, todos nós, às 19 horas, estejamos juntos, adorando o nome do Senhor. Vamos orar. Eterno, nós te agradecemos todas as bênçãos desta manhã. Nós te louvamos pelo culto que tivemos, a mensagem, a exposição da tua palavra, os cânticos, as palavras, as orações, tudo que aconteceu aqui, possa ter agradado o teu coração. Continua abençoando-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus.
Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome,